O programa a seguir é livre para todos os públicos. Como técnico, ele levou o time ao pódio 3 vezes naquele ano. Sob sua direção, o São Paulo foi campeão paulista, ganhou a Copa Libertadores e o Mundial Interclubes. Por isso mesmo, Pelé foi o convidado do Roda Viva. Agora, no Festival 40 Anos da TV Cultura, você revê a entrevista de um dos gênios do futebol brasileiro, o mestre Tele Santana. Para entrevistar Tele Santana esta noite no Roda Viva, nós convidamos Roberto Benevides, colunista de esportes do jornal O Estado de São Paulo. Osmar Santos, comentarista de esportes da Rádio Globo. Sérgio Saleitão, editor de esportes da Folha de São Paulo. Roberto Basqueira, repórter do Jornal do Brasil. Luiz Alberto Volpe, editor de esportes da TV Cultura. Sidney Mazzoni, subeditor de esportes do Jornal da Tarde. Roberto Avalone, diretor de esportes da TV Gazeta. E Wilson Ferreira Júnior, repórter da rede OM de televisão. Mas eu me lembro que na cobertura da imprensa sobre o título de São Paulo, as pessoas disseram maravilhadas, o Tele Santana sorriu. Como é que é essa história? Você é uma pessoa mal-humorada, não gosta de dar muita conversa? Eu sou uma pessoa muito alegre. Às vezes, diante das câmeras, eu fico um pouco sisudo, porque também eu tenho que estar sempre atento às perguntas que vão me fazer, que quase sempre são perguntas, às vezes, maliciosas. E eu que tenho que estar preparado, com o pé atrás, e como mineiro eu sou assim. Mas eu sou uma pessoa extrovertida, alegre, eu estou com os amigos, eu estou contando piada, com a família eu sou um dos mais alegres, com os irmãos, com os sobrinhos, com os netos. Então eu não sou nada disso. Muita gente pergunta assim, mas você na televisão é completamente diferente, eu pensei que você fosse um cara sisudo, carrancudo e tal, e fora disso você é um cara espetacular. Então é assim, eu felizmente, quem me conhece de fora sabe que eu não sou nada disso que apareço na televisão. Pelé, quando o ponteiro esquerdo do New Old Boys foi bater a penalidade, a quarta penalidade, chutou para cima, praticamente entregando a taça nas mãos do São Paulo, a TV mostrou você ao lado do gramado, parecendo uma estátua. Estava frio, não moveu um músculo. Os jogadores choravam, se abraçavam, alguns ajoelhavam no meio do campo. Futebol não te comove mais, Pelé? Comove muito. Eu procuro me controlar. Eu sou a pessoa que não posso estar entusiasmado, não posso ficar triste, eu tenho que estar numa postura diferente dos outros, do torcedor, do dirigente, até dos próprios jogadores. Então procuro manter a calma, eu procuro me controlar, e são muitos anos de vida. Perdemos uma Copa do Mundo também nos pênaltis, eu estava no momento igual estava ali, naquele momento em que o jogador deles perdeu o pênalti. Não movia, ali não dependia mais de mim, o que eu podia fazer já foi feito. Então, ali não precisava. Procurei transmitir tranquilidade àqueles que iam bater os pênaltis e encerrei a minha participação. Aí é tudo com eles. Ele disse o seguinte, que essa fama de pé frio, de autoritário, foi criada por uma meia dúzia de inimigos seus. Eu gostaria que você falasse quem são exatamente esses inimigos que criaram... Não, eu estava até conversando antes aqui, quem chamou primeiro de pé frio foi o Sérgio Baclanos, foi o que primeiro que chamou de pé frio. Então foi ele que iniciou isso, e outros pegaram, porque nós perdemos uma Copa do Mundo, e depois veio a outra Copa do Mundo. O Baclanos antes cobria o Palmeiras e nós perdemos um campeonato para o Palmeiras que não podíamos perder, que foi nos bastidores, que eles ganharam aquele título 79. Então daí pegou, ele começou a falar, numa entrevista coletiva na Copa do Mundo, em que eu estava sendo ovacionado por todos do mundo todo, jornalistas do mundo todo batendo palmas. Eu me emocionei de ver lágrimas nos olhos. Eu levantava agradecendo e eles continuavam em pé batendo palmas, e ele veio me fazer essa pergunta nessa hora. Então todo mundo reverenciando o grande espetáculo, e ele veio falar isso comigo. Então pegou esse negócio de pé frio, que no início me chateou um pouco, mas depois eu pensei, pô, por que eu vou chatear um ou outro que fala isso? E eu, que tenho tantos títulos conquistados, eu comecei como vencedor, ganhando títulos como jogador, ganhei no juvenil, ganhei no time principal, iniciei a carreira como técnico, ganhando 3 títulos seguidos. Então esse homem é um homem pé frio, como nós ganhamos aqui 3 títulos, eu comecei no futebol como técnico do Fluminense também, ganhando 3 títulos seguidos. Então eu sou um homem de sorte, mas vocês achavam que não. O Avalone está fazendo vários sinais ali, eu acho que ele quer fazer uma pergunta para você. Não, eu acho que não foi o Baclanos que começou isso, não. Eu
chamo o Tele Santana de mestre, é o técnico, o melhor técnico que eu já vi ao longo da minha carreira. Mas ele está com uma briguinha com o Sérgio Baclano. Não, eu não. Isso eu já falo isso há muito tempo. Eu vou defender o Baclano que eu estava. Não, mas não defenda não, porque é verdade. Porque eu fui o entrevistado. Eu fui o entrevistado. Ele começou. Ele começou. Eu acho que foi em função de perder. Não, ele começou. Isso você não vai. Você está defendendo um colega, mas não vem com essa não. Eu abro o jogo. Eu não tenho jogo de Mas então eu vou pegar a bola, senão a bola fica só por Marcelo. Eu vou pegar a bola aqui, roubei a bola. Obrigado, Baclano, me deu um gancho aqui. O seguinte, você me disse que o holandês Johan Cruyff era o seu símbolo do futebol moderno. Uma noite no Lord's Palace, quando você treinava o Palmeiras, você exibia tapes do Cruyff, mostrando que ele, além de ser craque, também lutava o tempo todo. Então nós tivemos vários parâmetros, vários símbolos do futebol ao longo dos tempos. Nos anos 50, Pelé e Mané, depois o Cruyff, depois a milonga do Maradona. Quem seria capaz hoje, Pelé, de reverter a síndrome do contra-ataque? Porque praticamente todo mundo joga de contra-ataque. Qual seria o jogador, o símbolo, o parâmetro, capaz de contra-atacar, de atacar e defender? Quem seria o seu ídolo hoje? Não tem ídolo. Eu já disse algumas vezes que a minha maior satisfação seria um dia dirigir um time como a Holanda de 74. Um time que você pegava o Cruyff, jogava de lateral direito, se tivesse colocado de lateral esquerdo, jogaria. O Neskes jogava na ponta direita, na ponta esquerda, todos eles jogavam em qualquer posição. Então, essa é uma equipe de futebol que se movimenta o tempo todo dentro de campo. A gente faz, aqui no Brasil, pelo menos no São Paulo, com alguns jogadores você faz isso. Ele não tem uma Quem, função. por exemplo? O Antônio Carlos, por exemplo. O Antônio Carlos, você solta. O Antônio Carlos, o Cafu, você solta. Nós tínhamos o Leonardo, que jogava na ponta esquerda, jogava pelo meio, jogava. Então, você procura fazer com aqueles que têm qualidades para fazer. O que eu falava do Cruyff era o seguinte, eu dava um exemplo, na partida decisiva da Copa do Mundo de 74 com a Alemanha, eu vi a Alemanha sair num contra-ataque rápido e o Cruyff saiu atrás dele como um louco, me parece que era o meio esquerda, o Verratti. Parece. Ele deu um carrinho, como o Raí às vezes faz, deu um carrinho, tomou a bola e partiu num outro contra-ataque. Então, esse é um exemplo que eu dou para os jogadores, porque aqui no Brasil não se admitia que um Sócrates desse um carrinho, que um Zico desse um carrinho para tomar uma bola. O craque não pode dar um carrinho. Não, o futebol mudou. O futebol mudou e todo mundo tem que melhorar também, tem que mudar com o futebol. E por isso é que eu dava como exemplo o Cruyff, que numa partida saía atrás de um adversário e dava um carrinho para tomar uma bola e partia para o contrário. Aqui no Brasil, o craque ficava esperando só. O cabeça de bagre toma a bola, me entrega e eu vou jogar. Como o Didi. Então isso não existe mais no futebol, não se pode mais jogar assim. O Raí mesmo, quando eu cheguei no São Paulo, ele era um jogador que não participava na tomada de bola, como era o Sócrates também, quando chegou na seleção. Então, o Raí entendeu perfeitamente e hoje é um jogador que luta, que briga pela posse da bola, que dá aqueles carrinhos e sabe dar muito bem como o europeu. Ele dá com o pé, puxa a bola sem fazer falta e sai com ela. Então, é isso que você eu mencionou permitir. Sócrates e Raí. Eu não posso deixar de perguntar. Você diria hoje que o Sócrates é mais conhecido como irmão do Raí ou o Raí como irmão do Sócrates? Os dois. Eu considerei o Sócrates um grande jogador e o Raí também. O ano passado, inclusive, não digo esse ano porque ele realmente caiu um pouco. Mas o ano passado, na minha opinião, era o melhor jogador que tinha no Brasil, era o Raí. Ele caiu um pouco, a gente não sabe bem qual motivo, talvez uma sequência de jogos muito forte e ele não aguentou esse ritmo e caiu um pouco. Mas é um jogador inteligente, habilidoso, com grandes qualidades e que a gente aproveita muito do que ele sabe fazer. Até que ponto você não vem também modificando a sua própria postura como técnico para melhorar também? Acho que esses 3 títulos do São Paulo são exemplos. Você tinha uma certa fama de um técnico meio fechado, que não se comunicava muito, não era muito aberto ao contato com o elenco. Isso vem mudando no São Paulo, a gente sabe que na própria decisão do Brasileiro contra o Bragantino, o elenco influiu até na própria escalação do time. E você tem tido esse contato com os jogadores, principalmente com o Raí, que é o líder do elenco. Até que ponto você se modificou e até que ponto isso foi bom para você como técnico?